Boa tarde. Mais uma vez, em nome da Delegação de Guimarães, Ordem dos Advogados, agradeço às três conferencistas, a doutora Michelle, a doutora Susana e a doutora Filipa. Em meu nome também pessoal, enquanto titular do Pelouro da formação da Delegação de Guimarães. A conferência de hoje é subordinada a um tema que está muito, digamos, na berlinda, nos tempos que correm, cuja temática é o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros de território nacional. Nesta conferência, a primeira conferencista oradora é a doutora Michelle Costa. Michelle Costa, que eu vou passar a palavra. Se a doutora, fazer o favor. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que nos foi endereçado, a mim, a doutora Filipa e a doutora Susana. Muito nos honra estar aqui. Eu começo por dar uma introdução relativamente ao nosso percurso em relação aqui à legislação. Nós lançamos em 2020, em pleno confinamento, um livro que é uma compilação de legislação que é relativamente aos regimes subjacentes à matéria de imigração, sendo certo que hoje o foco incide na Lei 23/2007, que é, digamos, o instrumento de trabalho primário de qualquer advogado solicitador ou jurista. Pronto, uma infinidade de profissões que poderão relacionar-se com esta legislação. Portanto, o livro está disponível em algumas editoras, depois podemos facultar a indicação. Compete-me a mim fazer a introdução relativamente à legislação que nós estamos aqui hoje a abordar, a 23/2007, de 4 de julho. Com a última atualização que foi dada pela Lei 28/2019. Portanto, nós não vamos abordar o Decreto-Lei autorizado 14/2021, porque ele ainda não está em vigor, só entra em vigor em 1 de janeiro de 2022, que é o regime dos vistos Gold, vulgo vistos Gold, autorizações de residência para atividade e investimento, que é o grande debate relativamente à legislação, mas como ele ainda não está em vigor e carece da alteração do decreto regulamentar, nos cingimos à lei tal como ela está em vigor atualmente. Portanto, eu faço aqui apenas uma abordagem muito simples, vamos dizer assim, muito redutora, porque a lei é muito complexa e o tempo que nós dispomos não é suficiente, portanto, é só mesmo essa chamada de atenção, não é possível explicar a lei na íntegra, mas só alguns aspectos essenciais, que muitas vezes são descurados, não é? Por vezes eu deparo com algumas situações em que os primeiros artigos, que são para mim muito importantes, que é desde logo o artigo número 1, que é a disposição, está no capítulo das disposições gerais, o artigo 1º, o objeto da lei diz que a lei define as condições e procedimentos de entrada, portanto, define condições e procedimentos de entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros do território nacional, bem como o estatuto de residente de longa duração. Portanto, nós hoje desdobramos de uma forma simples aqui a parte da entrada, ou seja, antes da entrada em território nacional, que diz respeito à concessão de vistos, porque os vistos são requisitos de entrada e de finalidade consoante o objetivo da estadia dos cidadãos estrangeiros, e falamos da permanência, que diz respeito às autorizações de residência, que pressupõem não uma permanência em si, mas uma residência mais prolongada de qualquer cidadão estrangeiro que escolhe Portugal para viver, de forma temporária ou algo prolongada no tempo. E passamos aqui ao âmbito, podemos dizer que as definições estão no artigo 3º, são várias, não vou estar aqui a ler todas, mas são interessantes porque alguns conceitos ao longo da legislação fazem referência. Por exemplo, nós podemos dizer aqui, no artigo 3º, temos os vistos, o visto de curta duração para trabalho sazonal, o que é? O que ela entende como visto de curta duração para trabalho sazonal, que é uma alteração recente. O visto de longa duração para trabalho sazonal,
e depois passamos ao artigo 4º, que é o âmbito da aplicação. Portanto, muitas vezes algumas pessoas têm dúvida quanto à aplicação da legislação. A legislação não é aplicável aos cidadãos comunitários, portanto, vamos dizer, cidadãos pertencentes a um Estado-membro da União Europeia. Portanto, até o período de transição, os cidadãos britânicos não entravam, não eram abrangidos por esta legislação, portanto, não podiam pedir um visto gold, por exemplo, não é? Tinham que ir para a Lei 37 de 2006, desde o Brexit e, por fim, o período de transição. Os cidadãos britânicos já são elegíveis para qualquer artigo, visto, autorização de residência, inclusive os vistos gozo no âmbito da aplicação. Também temos aqui os nacionais de Estados terceiros, membros da família de cidadão português, portanto, uma cidadã estrangeira casada com um cidadão português não está abrangido por esta legislação, tem que encontrar enquadramento na Lei 37 de 2006, que é a lei que regulamenta, por exemplo, os cartões de residência para familiares cidadãos comunitários, e incluindo os cidadãos comunitários que, numa fase inicial, deslocam-se às câmaras municipais e solicitam um certificado de registro da União Europeia. Portanto, estas pessoas, estes cidadãos não se enquadram aqui na legislação. Eu depois, agora, penso que já estou em condições de passar a palavra à doutora Susana Lopes Guimarães, que vai fazer a abordagem relativamente aos vistos para a entrada em território nacional. Doutora Susana, muito obrigada. Muito bem, doutora Michelle Costa. Antes de entrar, ou seja, antes de dar a palavra à doutora Susana, eu queria lembrar que a doutora Michelle Costa é licenciada em Solicitadoria pelo Instituto Politécnico do Cabo de Ave, mestrando em Administração da Justiça pela Universidade do Minho, jurista técnica superior, trabalhadora em funções públicas desde 2002, coautora do livro Direito dos Estrangeiros, Asilo e Nacionalidade, publicado em março de 2020. A doutora Susana Lopes Guimarães, licenciada pela Universidade Portugalense, advogada e também coautora do livro Direitos Estrangeiros, Asilo e Nacionalidade. Doutora, por favor, dou-lhe a palavra. Muito obrigada. Não sei se estão a ouvir bem. Sim, eu estou a ouvir. Estão a ouvir bem. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço desde já o convite à Ordem dos Advogados de Guimarães, à advogação, e especialmente ao Dr. José Alberto Cunha. Eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela. De modo a facilitar a apresentação e para... Penso que já estará tudo direitinho. Portanto, como a doutora Michelle já falou, portanto, a nossa conferência aqui irá se focalizar sobre o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros do território nacional. Eu irei me focar principalmente no regime jurídico da entrada dos cidadãos estrangeiros. Quando falamos em cidadãos estrangeiros, temos obrigatoriamente de falar na Lei 23/2007, de 4 de julho, e do Decreto Regulamentar número 84/2007, de 5 de novembro. A quem se aplica esta lei? Esta lei aplica-se a cidadãos estrangeiros e apátridas, sendo certo que apátridas são aqueles cidadãos estrangeiros que não têm qualquer nacionalidade. O número 2 vem excepcionar e vem dizer a quem é que que cidadãos estrangeiros não se aplica esta lei. Pois bem, esta lei não se aplica desde logo aos cidadãos estrangeiros que tenham a qualidade de refugiados, que sejam beneficiários de proteção do asilo ou de proteção temporária. Do mesmo modo, não se aplica aos nacionais de um Estado-membro da União Europeia, de um Estado parte no espaço económico europeu ou de um Estado terceiro, com o qual a Comunidade Europeia tenha um acordo de livre circulação de pessoas. Por último, não se aplica aos nacionais de Estados terceiros, membros da família de cidadão português ou de cidadão estrangeiro, abrangido, obviamente, pelas linhas entre eles. E também não prejudica os regimes constantes do artigo 5º, número 1,
E quinto, número 2. Ora bem, sou um cidadão estrangeiro, quero ir a Portugal, quais são as condições que eu preciso de ter para o fazer? Desde logo eu preciso ter um documento de viagem reconhecido como válido, o passaporte. Preciso ter um visto válido e adequado à finalidade da deslocação. Ou seja, se eu vou em turismo, eu tenho que ter um visto de turismo que seja adequado a esta finalidade da minha deslocação. E tenho que dispor de meios de subsistência suficientes. Estes meios de subsistência suficientes terão que ser quer para o período da estada, ou seja, quer para o período que eu vou permanecer em Portugal, quer para me assegurar o regresso ao meu país de origem, ao país no qual a minha admissão esteja garantida. Estas são as vulgarmente designadas condições gerais. Além destas, eu listaria aqui outras que penso que também são importantes, nomeadamente não estar inscrito no Sistema Integrado de Informação do Sexo, nem no Sistema de Informação Schengen. Não estar sujeito a uma medida de afastamento do país e não se encontrar no período subsequente de interdição de entrada em território nacional. Aqui chamo só a atenção que esta condição não se aplica só ao visto de escala aeroportuária, que teremos a oportunidade de ver mais à frente. Também será necessário dispor de um seguro de saúde válido. Ora bem, o documento de viagem reconhecido como válido deve ter uma duração de pelo menos 3 meses superior à estada. Ou seja, se o cidadão estrangeiro pretende vir para Portugal passar 3 meses, o seu passaporte deverá ter pelo menos uma duração de 6 meses. Uma exceção aqui que nós temos é que quando estamos a falar da reentrada de um cidadão estrangeiro que já reside em Portugal. Isso faz todo o sentido. Os meios de subsistência. Ora bem, os meios de subsistência estão regulados, portanto, na Lei 23/2007, no decreto regulamentar e também em duas portarias fundamentais. A portaria número 1573/2007, de 11 de dezembro, que define quais são os meios de subsistência de que devem dispor os cidadãos estrangeiros, quer para a entrada, quer para a permanência. Portanto, também será muito importante que na vossa presidência, que a doutora Filipa irá falar mais à frente. E a portaria 760/2009, de 16 de julho, que veio adotar algumas medidas excepcionais. O critério que o legislador escolheu para determinar os meios de subsistência foi a retribuição mínima mensal garantida. Por quê? Tem um caráter periódico e regular. Em termos de valoração, para o primeiro adulto, teremos sempre que considerar 100%, portanto, a retribuição mínima mensal garantida 100%, para o segundo adulto, 50%, e para crianças e jovens com idade inferior a 18 anos, ou no caso de gatilhos maiores a cargo, estes também, 30%. Podemos também fazer a prova de meio de subsistência através de um termo de responsabilidade. Por exemplo, através das entidades de acolhimento de estagiários ou trabalhadores. Ou através de um cidadão português ou um estrangeiro que esteja habilitado com documento de residência em Portugal. E podemos fazê-lo como? Portanto, vamos imaginar que eu, enquanto cidadã portuguesa, faço um termo de responsabilidade onde assumo a responsabilidade de assumir os meios de subsistência do cidadão estrangeiro que vem a território nacional e também, durante o seu período de estada em Portugal, durante o período que ele ficará cá, e também que assuma a responsabilidade de assegurar os custos com a viagem dele para o seu país de origem, o país onde ele será admitido. A lei prevê uma dispensa de prova de meio de subsistência no caso do requerente de visto de residência nacional de Estado terceiro de língua oficial portuguesa, quando este seja admitido em instituição de ensino superior. Seguro de viagem. O seguro de viagem deve cobrir o período da estada, ser válido em todo o território dos Estados-membros, caso se verifique essa situação, com uma cobertura mínima de 30.000 euros. A exceção, o requerente de visto de escala aeroportuária não necessita deste seguro de viagem, o titular de passaporte diplomático
e os membros da família de cidadãos da União Europeia e da Suíça. Pois bem, entrei em Portugal, sou cidadão estrangeiro, entrei em Portugal, sou obrigada a fazer a declaração de entrada junto do CEF, ou basta ter entrado, simplesmente? Sim, tem que fazer uma declaração de entrada junto do CEF, desde quem tenha entrado por uma fronteira que não esteja sujeita a controle. E tem 3 dias úteis para fazer essa declaração de entrada junto do CEF. Consequência para o caso de não o fazer. Um processo contra-uso nacional, nível com coima, poderá ir de 60 a 160 euros. Exceções. Portanto, desde logo, não terei que fazer esta declaração se entrei por uma fronteira que é sujeita a controles. Se já são um cidadão estrangeiro que reside ou são autorizados a permanecer em Portugal por um período superior a 6 meses, se beneficiar do regime comunitário ou equiparado, ou então se o cidadão estrangeiro se instalar em estabelecimentos hoteleiros ou similares. Isto porquê? Porque os estabelecimentos hoteleiros ou similares estão obrigados a comunicar ao CEF, ou no caso de não existir CEF na localidade, à GNR ou à TSE, o alojamento dos cidadãos estrangeiros, no mesmo prazo, no caso também de 3 dias. Quando o cidadão estrangeiro deixar o estabelecimento hoteleiro também deverá comunicar a saída do cidadão estrangeiro. Isso é feito através do boletim de alojamento. Está previsto na portaria 395/2008, de 6 de junho, e eu não sei se conseguem ver, se olhar, não será muito fácil, mas eu vou tentar mostrar aqui o boletim de alojamento. Não se deve ver bem? Não, não se está a ver. Não, pois não. Não. É pena, mas realmente ele está previsto nesta portaria. Se tiverem curiosidade, poderão verificar. É 395/2008, de 6 de junho. Passamos agora aos tipos de vistos. A nossa lei tipifica 4 tipos de vistos. Temos o visto de escala aeroportuária, o visto de curta duração, o visto de estada temporária e o visto para obtenção da autorização de residência, que é mais conhecido por visto de residência. A validade dos vistos depende dos tipos de vistos que estamos a falar. Os vistos de curta duração, e de escala aeroportuária, podem ser válidos para um ou mais estados partes na convenção de aplicação. Já o visto de estada temporária e, vou abreviar, o visto de residência, como é mais conhecido, apenas são válidos para o território português. Relativamente à competência para conceder os vistos, esta competência está prevista no artigo 48 da Lei 23 de 2007 e no decreto regulamentar. Eu chamo a importância para esta situação porque eu já me deparei que muitas vezes não se liga ao decreto regulamentar. Vai-se à lei e esquece do decreto regulamentar. E o decreto regulamentar é importantíssimo. Ele fornece-nos informações que realmente são muito valiosas para quem lida com esta área. Portanto, o visto de escala aeroportuária e o de curta duração, quando solicitados por titulares de passaportes diplomáticos, vistos oficiais e especiais, ou documentos de viagem emitidos por organizações internacionais, podem ser pedidos nas embaixadas e nos postos consulares portugueses. Todos os outros casos, todos os outros vistos, terão que ser nos postos consulares e as secções consulares. Portanto, são as entidades que têm competência para conceder este tipo de visto. Quando estamos perante menores, portanto, aqui quem tem que pedir o visto terá que ser o progenitor que tem a responsabilidade parental ou o tutor legal. Se o menor não viajar com ambos os progenitores, ou se viajar com terceira pessoa, chama a atenção que deverá ter autorização de viagem do progenitor com quem não viaja, ou se for viajar com terceiro, dos 2 progenitores. Prazo para apresentar o pedido de visto. O prazo para apresentar o pedido de visto é até 15 dias antes do início da viagem. Não se aconselha a ser só 15 dias antes, aconselho sempre a ser com mais alguma antecedência, até porque depois também temos que ver os feriados que existem e essas situações.
Portanto, o ideal é apresentar sempre com mais tempo. Há cidadãos estrangeiros que podem entrar em Portugal sem visto. E são cidadãos estrangeiros que já estão habilitados com um tipo de residência, com uma prorrogação de permanência ou com o cartão de identidade que está previsto no número 2 do artigo 86. Claro que estes documentos têm que estar válidos. E ainda os cidadãos estrangeiros que beneficiem desta faculdade nos termos de convenções internacionais que Portugal seja parte para. Portugal tem algumas convenções internacionais e os cidadãos estrangeiros não necessitam de visto para entrar em Portugal. O visto é concedido, mas não quer dizer que não possa ser anulado. Ou seja, ele pode ser anulado quer pela entidade que o emitiu em território estrangeiro, quer pelo CEF, já em território nacional ou ainda nos postos de fronteira. Sempre que se vier a apurar, o seu titular tem uma indicação para efeitos de não admissão no sistema de informação Schengen, no sistema integrado de informação do CEF, ou presta até falsas declarações quando pediu a concessão do visto. O visto de escala aeroportuária, portanto, está previsto no artigo 45d e 49, da Lei 23 de 2007, e ainda no artigo 16 do Decreto Suplementar. Este visto destina-se a permitir ao seu titular, portanto, quando utiliza uma ligação internacional, a passagem por um aeroporto de um Estado parte na Convenção de Aplicação. O titular deste visto, e chama a atenção para a situação, apenas tem acesso à zona internacional do aeroporto. Este visto deve ser sempre acompanhado da cópia do título de transporte para o país de destino final, não é? Que é uma passagem, bem como de prova de que o seu titular está habilitado com o correspondente visto de entrada no país onde ele efetivamente se dirige. O visto de curta duração. Portanto, o visto de curta duração está previsto no artigo 51, 51A a 52 e 67 da Lei 23 de 2007 e nos artigos 17, 17A e 41 do Decreto Regulamentar. Este visto é em regra concedido para fins de trânsito, turismo, de visita ou acompanhamento de familiares que sejam titulares de visto de estada temporário. Em norma é concedido por 90 dias e tem prazo de validade de 1 ano. Ele pode ser concedido para uma ou mais entradas, depois tem que se ver no título, para quantas entradas é que ele tem validade, e não pode, uma possibilidade importante, é que a duração de uma estada ininterrupta ou a duração total das estadas sucessivas não pode exceder 90 dias em 180. Portanto, e isto conta a partir da primeira passagem da fronteira externa. Ele tem ainda de ser acompanhado de prova do objetivo e das condições da estada prevista. Portanto, agora, temos que falar de vistos de estada temporários. Não são um visto mais de curta duração e estes já são vistos mais longos, de uma duração superior. Portanto, o visto de estada temporária está previsto no artigo 45D, 52 e 54 e 57, da Lei 23/2007, e no artigo 18 a 23B e 49 do Decreto Regulamentar. Ele permite a entrada e estadias em território nacional por um período igual ou inferior a 1 ano, exceto o trabalho nacional, tem uma exceção, e ele é concedido pelo tempo da duração da estada, é válido para múltiplas entradas em território nacional. Chamo depois aqui a atenção para o artigo 72, número 1, a linha A e E, que nos diz que este visto é prorrogável até 1 ano. No entanto, isto não é verdade, não corresponde à verdade. Não corresponde porquê? Porque o artigo 18, número 2 da Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen, 14 de junho de 1985, refere que o visto de longa duração tem um período máximo de validade de 1 ano. Portanto, esta prorrogação fica em causa. Após este limite, e desde que se mantenha um fundamento do qual foi concedido este visto, e todos os outros requisitos, o que é que se poderá fazer? Pedir a concessão de uma autorização de residência com dispensa de visto de residência. E ele pode ser, quem é que poderá ter interesse em pedir um visto desta natureza? Os estudantes que pretendam permanecer em Portugal por menos de 1 ano, se
Eventualmente, estudantes que pretendem permanecer por mais de um ano, aí já deverão pedir um visto de residência. Para tratamento médico em estabelecimentos todos oficiais, como sabemos, há cidadãos estrangeiros que querem ficar fazer tratamentos médicos. Eu não vou dizê-los todos, porque senão seria alongar muito, vou só salientar alguns. Para frequências de curso em estabelecimento de ensino ou formação profissional, e penso que serão os mais importantes os que eu acabei de referir. Por último, temos o visto de residência, que está previsto nos artigos 45E, 52 e 58 e 54 da Lei 23 de 2007 e dos artigos 24, 33 e 50 do Decreto de Regulamento. Este visto destina-se a permitir a entrada em território nacional para solicitar uma autorização de residência, ou seja, o cidadão estrangeiro pede este visto para chegar a Portugal e pedir automaticamente uma autorização de residência. Ele tem uma validade de 4 meses e estadias por um período superior ao menos. Inclui-se neste tipo de visto, como já há bocado referi, portanto, os estudantes que pretendem permanecer em Portugal mais de um ano devem pedir este tipo de visto, bem como os aposentados que queiram beneficiar do estatuto de residente não habitual, que tem sido também um dos grandes cidadãos estrangeiros que têm pretendido vir para Portugal, são os reformados e recorrem muito a este tipo de visto. Portanto, tem realmente a grande vantagem deste visto é que poderão logo pedir a autorização de residência. Este visto também pode ainda ser pedido, eu vou dizer só os mais importantes, porque o artigo é muito extenso. Portanto, para um exercício de uma atividade profissional subordinada, quem quer vir para Portugal trabalhar também poderá pedir para o exercício de uma atividade docente, para a atividade altamente qualificada, e precisa de trabalhador também subordinado, para investigação, estudo, intercâmbio de estudantes também, e também aqui uma situação muito importante que a doutora Filipe irá abordar, para efeito de reagrupamento familiar. Depois, o artigo 68 fala-nos de um visto especial. Este visto aplica-se em regra aos reformados e ministros de culto, e também aqueles estudantes estrangeiros que vêm fazer um estágio profissional não remunerado ou voluntário. Aqui há uma particularidade, é que se os estrangeiros não entrarem com este visto de residência, eu penso que é importante chamar a atenção para isto, não existe via de regularização em Portugal. Enquanto que em algumas situações nós temos via de regularização, e a doutora Filipe irá abordá-las, para estes estudantes estrangeiros não existe via de regularização em Portugal. Eles têm obrigatoriamente de regressar ao seu país de origem e solicitar o visto de residência. A prorrogação de permanência, portanto, a prorrogação de permanência, uma renovação do visto, por assim dizer, está prevista no artigo 71 a 73 da Lei 23 de 2007 e nos artigos 43 a 50 do Decreto Regulamentar. Portanto, os cidadãos estrangeiros que entraram em Portugal nos termos da lei, têm que entrar em Portugal nos termos da lei, podem requerer uma prorrogação da permanência. Para isso, é necessário que se mantenham as condições que permitiram a admissão do cidadão estrangeiro. O artigo 72 fala-nos nos limites da prorrogação de permanência, portanto, quanto tempo poderão pedir esta prorrogação. Chama aqui a atenção só para aquela situação que falei ao bocado relativamente ao visto de estada temporária, portanto, não poderá ser até um ano, como a lei diz, mas sim, só até um ano. E, portanto, agora aqui só. Há uma situação também que será importante referir, é que os pedidos de prorrogação de permanência não serão deferidos quando apresentados 30 dias após o termo do período de permanência autorizado. Portanto, após os 30 dias, dificilmente, salvo situações muito excepcionais, é que os pedidos de prorrogação de permanência poderão ser deferidos. A permanência do cidadão estrangeiro em território nacional, por tempo superior à autoridade, consequência à prática de algumas infrações.
desde logo, permanência legal no território nacional, a falta de declaração da entrada, a falta de apresentação de documentos de viagem e, eventualmente, o exercício de uma atividade profissional não autorizada. Por último, vou só referir aqui as vantagens que tem o cidadão estrangeiro em entrar em território nacional já munido de visto. Desde logo, uma segurança jurídica, não é? O cidadão estrangeiro estará legal, regular em território nacional, evitar situações de clandestinidade e depois, e penso também que é muito importante, é que este tempo já conta para efeitos de permanência legal em território nacional, nomeadamente quando se pretende pedir uma autorização de residência permanente ou até mesmo para um pedido de nacionalidade. Este tempo já conta e poderá ter muita importância. Espero que tenham gostado. Da minha parte foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. Passo agora a palavra à minha colega, a doutora Filipa Dantas, que nos irá falar dos tipos de autorização de residência. Muito obrigado, doutora Susana. Vou também apresentar a doutora Filipa Dantas, é licenciada pela Universidade Lusíada do Porto e inscrita na Ordem dos Advogados, desde 2003. Desde que iniciou o exercício da sua atividade, esteve sempre ligada à área de estrangeiros e da nacionalidade. Também é coautora do livro Direitos Estrangeiros, Asilo e Nacionalidade, publicado em março de 2020. Doutora Filipa Dantas, por favor, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. José Roberto Cunha. Em primeiro lugar, agradeço o convite, que muito me honra. É um grande prazer estar aqui. Cumprimento também a doutora Michelle, a doutora Susana e todos aqueles que estão a assistir a esta conferência. Irei então, tal como a doutora Susana já referiu, vou abordar os tipos de autorização de residência que existem em território nacional, que o nosso ordenamento, a nossa lei, a Lei 23 de 2007, que nos apresenta. Portanto, irei abordá-los com algum detalhe, mas vou-me focar essencialmente em 4. Antes de mais, vou fazer uma introdução e uma pequena contextualização da situação do número de estrangeiros que existem em Portugal, assim, uma apresentação algo rápida, também a título de curiosidade. Vou compartilhar a tela, então, aqui com os diapositivos para poder facilitar o desenrolar da conferência e da parte que me cabe. Um bocadinho, não sei se conseguem ver a minha imagem ou se a minha imagem está algo distorcida. Muito mal, doutora Filipa. Então, eu vou tentar resolver, só um bocadinho, por favor. Isto tem sido um problema, não sei o que é que se passa, mas eu vou tentar resolver, só um bocadinho. Perdi a imagem. A doutora Filipa foi pedir ajuda técnica, penso eu. Sim, nós esperamos, não há problemas, não há problemas. O que é que acontece? A doutora Filipa está com alguma dificuldade no portátil. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar compartilhar a tela da doutora Filipa e ela irá fazer a apresentação aqui no meu computador, está bem? Deixem-me só ver se consigo, para ver se isto corre bem. Pronto, está aqui a tela da doutora Filipa. Eu agora vou-me ausentar um bocadinho para deixar então a doutora Filipa. Por favor, doutora Susana. Com licença. Esteja à vontade. Vai aparecer é o meu nome. Obrigado.
peço imensa desculpa. Agora está Este tudo contratempo, contingências, esta situação de, ao compartilhar o ecrã, sucedeu quando eu fiz aqui um ensaio, mas entretanto voltou a acontecer. Peço imensa desculpa. Pronto, estão a ver-me bem? Estão a ouvir-me bem? Sim, sim, muito bem. Obrigada. Visualizar bem o PowerPoint. Muito bem. Como referi há instantes, antes mesmo de entrar então nas autorizações de residência que a Lei 23 de 2007 nos apresenta, vou fazer então uma contextualização simples no que diz respeito à imigração em Portugal. O número de imigrantes em Portugal atualmente rondam os cerca de 660 mil. Este número foi contabilizado durante o ano 2020. Portanto, muita gente, muitos estrangeiros a viver cá em Portugal. Os brasileiros representam 1/4 do total, com cerca de 150 mil residentes. Estamos a falar de situação de cidadãos residentes. A segunda comunidade mais representada é Cabo Verde, com cerca de 37.436. O Reino Unido tem vindo também a aumentar, também fruto e resultado da situação do efeito Brexit. Estes números são divulgados pelo Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo, que é o RIFA. Aliás, tem sido é um instrumento muito, muito importante e essencial para a caracterização das dinâmicas e processos migratórios em Portugal, que constantemente é atualizado. Portanto, este número de estrangeiros a residir em Portugal é o número mais alto desde 1976. Nunca tantos estrangeiros com autorização de residência viveram cá. O reagrupamento familiar tem sido um motivo mais evocado pelas novas autorizações de residência. Cidadãos da União Europeia e dos Estados terceiros, Brasil, Nepal e Angola, têm sido os países mais representados. Seguiram-se também os certificados de residência para cidadãos do espaço europeu e para o exercício de atividade profissional, também com cerca de 31 mil, e os países preponderantes, Brasil, Índia e Nepal no topo. Os novos residentes que vieram estudar foram cerca de 13 mil, e o Brasil, Angola e Cabo Verde lideram neste ponto, neste tipo de autorização de residência para estudo. No topo das nacionalidades estrangeiras que vieram de Portugal, então temos a Roménia, depois também temos a Ucrânia, China e Itália. França e Angola também com um número bastante elevado de residentes. Isto é uma contextualização para termos uma noção do número de estrangeiros a viver cá. Portanto, relativamente aos números atualizados dos Golden Visa, atualmente se designa assim e este nome é uma autorização de residência para investimento. Em 2020, o total de investimentos no Golden Visa alcançou o valor de 496 milhões de euros, contabilizados em agosto. Caso o crescimento se mantenha, o valor será de 745 milhões de euros. Em 2020, o total de investidores foram 915, que receberam autorização de residência, assim como 1.650 familiares. A percentagem, temos 24% chineses, 11% cerca de brasileiros. Pronto, não vou estar a ler exaustivamente, mas pronto, no total, no ano passado, foram entregues 107 vistos, isto contabilizado em agosto. Só para termos uma noção, para a China, 240 chineses adquiriram esta autorização de residência, Brasil 110, África do Sul 32, Vietnã 28, portanto um número bastante elevado de autorizações de residência para investimento, o chamado visto Gold. Portanto, temos aqui um pequeno cálculo de um esquema relativamente aos números e estatísticas dos Golden Visa desde o início. Este regime entrou em vigor em outubro de 2012 e desde então já foram investidos muitos milhões de euros neste programa, essencialmente através do investimento imobiliário. É o investimento que tem maior incidência. Agora, só também aqui uma curiosidade para terminar este ponto, mesmo antes de entrar nas autorizações de residência propriamente dito,
porque escolher Portugal para viver. Porque é que tantos estrangeiros de países terceiros, e não só, escolhem o nosso país, Portugal, para aqui estudarem, para aqui investirem, trabalharem, investigarem, fazerem tratamentos de saúde, enfim, muitas finalidades que se pode escolher no nosso país. Portanto, Portugal foi considerado o terceiro melhor país do mundo e o primeiro europeu para morar e trabalhar. É considerado o novo Eldorado para os reformados europeus, isto segundo o Jornal Francês do Monde. É um dos melhores destinos para os reformados estrangeiros, segundo a revista e site norte-americano International Living. Um dos melhores sistemas de saúde considerado, um dos melhores sistemas de saúde do mundo, segundo a inglesa BBC. Trata-se também de considerado um dos países mais seguros do mundo, segundo o Departamento dos Estados Unidos. E um dos lugares mais atraentes da Europa para estudar no estrangeiro. Portanto, isto foi assim uma breve abordagem para compreender este fenómeno, porque de Portugal ser tão procurado pelos estrangeiros e mesmo ficar aqui com o enquadramento dos números. Portanto, segurança, clima, património, custo de vida, sistemas de saúde, infraestruturas, incentivos para usar a reforma e trabalhar. Muitas razões que estão na base desta escolha. Portugal também é um país que tem muitos incentivos para investir e obter autorização de residência. Temos os Golden Visa, que irei falar adiante. Tem vários também incentivos fiscais, nomeadamente um cidadão que resida cá legalmente, que invista cá, ao fim de 5 anos pode inclusivamente pedir a nacionalidade portuguesa. Um cidadão estrangeiro que aqui resida legalmente pode circular pelo espaço Schengen, enfim, muitas vantagens que resultam de uma autorização de residência em Portugal. Peço desculpa que, sim, as atividades principais exercidas pelos estrangeiros, essencialmente trabalhar e estudar, são os dois pontos essenciais. Para a reforma também, muitos cidadãos estrangeiros escolhem Portugal para aqui usufruir e gozar a sua reforma e também para o investimento, mediante também veremos. Irei então entrar propriamente dito nos tipos de autorização de residência. A Lei 23 de 2007, portanto, contempla 2 tipos de autorização de residência, a residência temporária e a autorização de residência permanente. Um cidadão estrangeiro que tem autorização de residir é emitido um título de residência. Na imagem aparece um exemplo de como é que é um título de residência, para quem está a assistir, quem não conhece, ficar com noção de como é que é. Portanto, a autorização de residência temporária está prevista no artigo 75 e repete, portanto, permite aos cidadãos estrangeiros residirem em Portugal durante um período de tempo limitado. A autorização de residência é válida por período de 1 ano e renovável por períodos sucessivos de 2 anos. Convém salientar aqui um aspecto importante, que no que diz respeito à validade da autorização de residência temporária, no momento, na sequência da Lei do Orçamento de Estado, já deste ano também, e de 2020, esta norma foi, portanto, a validade dos vistos da autorização de residência, neste momento, é válida por 2 anos e renovável pelo período de 3, salvo erro, julgo não me ter enganado. Exatamente. Isto está contemplado no artigo 183 da Lei do Orçamento de Estado, que visa a simplificação da concessão da autorização de residência. Este artigo não alterou. Neste momento, na sequência, a Lei do Orçamento de Estado permitiu que os vistos, que as autorizações de residência tivessem essa validade. Portanto, durante este ano de 2021, uma autorização de residência temporária será válida pelo período de 2 anos e renovável por períodos de 3. Relativamente à autorização de residência permanente, está prevista no artigo 76 e diz-nos que é um tipo de residência que permite aos cidadãos aqui residirem por tempo indeterminado e é válida pelo período de 5 anos.
sujeito à renovação por iguais períodos. O artigo 77 da Lei 23, eu achei interessante e importante inserir aqui este artigo, porque ele dá-nos as condições gerais e que também servem de base praticamente a todas as autorizações de residência e que nos dão a orientação global para que se apresente a autorização de residência temporária. São requisitos cumulativos. Começo por ver, portanto, a linha A refere que é necessário a posse de visto de residência válido, salvo há situações de autorização de residência, que irei falar daqui a pouco, que não é necessário ter o visto, se pode ter autorização de residência sem necessidade de visto, posse de visto de residência válido, concedido, tal como a doutora Susana falou, para uma das finalidades previstas, seja para estudar, para trabalhar, para a investigação ou outra situação, na existência de qualquer facto que fosse conhecido pelas autoridades competentes que devesse obstar à concessão de visto, presença em território português. É necessário, logicamente, que um cidadão que peça autorização de residência que esteja em território português. Posse de meios de subsistência, também, tal como definidos na portaria que a doutora Susana já referiu, alojamento, inscrição na Segurança Social sempre que seja aplicável, caso seja uma autorização de residência para trabalhar, ausência de condenação de crime que em Portugal seja punível com pena privativa da liberdade, não se encontrar no período de interdição de entrada em território nacional e alguns pontos mais, nos essenciais, são os que acabei de ler. Pronto. Relativamente ao artigo 77, acho que é importante que ele se implemente quando se vai dar a entrada de uma autorização de residência junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O pedido de autorização de residência, portanto, é formulado pelo interessado junto do CEF, cidadão entra em Portugal, munido de um visto, uma vez cá em Portugal, dirige-se ao CEF e faz a apresentação do pedido de autorização de residência para a finalidade adequada à circunstância com que entrou cá em Portugal. A decisão e notificação é proferida no prazo de 90 dias, caso seja uma renovação, será no prazo de 60 dias. O direito do titular da autorização de residência, essencialmente, são previstos no artigo 83, mas eu sintetizei aqui aqueles que considero mais importantes e que são a educação e ensino, exercício de uma atividade profissional subordinada, exercício profissional independente, orientação à formação, ao aperfeiçoamento e à reciclagem profissional, ao acesso à saúde e ao direito aos tribunais. As autorizações de residência, portanto, eu irei focar essencialmente nestas 4 que estão a aparecer no diapositivo, que é para o exercício de atividade profissional subordinada e também para o exercício de atividade profissional independente. Irei também abordar as autorizações de residência para investimento, chamado visto gold, autorização de residência para reagrupamento familiar e autorização de residência com dispensa de visto. Irei focar-me essencialmente nestas 4. No entanto, antes de escalpelizar cada uma delas, vou dizer-vos que autorizações de residência que a Lei 23 nos faculta. Portanto, temos autorização de residência para exercício de atividade profissional subordinada, está contemplada no artigo 88. No artigo 89, autorização de residência para exercício de atividade independente ou para imigrantes empreendedores. No artigo 90, autorização de residência para atividades de docência altamente qualificada cultural. Autorização de residência para atividade de investimento, no artigo 90A. Autorização de residência para investigação, estudos, estágio profissional ou voluntariado. Autorização de residência para reagrupamento familiar, no artigo 98. Portanto, para vítimas de tráfico de pessoas, auxílio ou de auxílio à imigração legal.
Também temos titulares de estatuto de residente de longa duração, também autorização de residência, cartão azul da União Europeia, enfim, temos imensas autorizações de residência para muitas circunstâncias. Portanto, Portugal realmente, a nossa Lei 23 oferece aqui uma panóplia muito grande de autorizações de residência. Vou agora focar-me então nas 4 que inicialmente referi, por considerar que são aquelas com que nós nos vemos mais confrontados e que são os casos mais comuns, digamos assim. Portanto, o artigo 88 e 89, portanto, está previsto, então, a autorização de residência para o exercício de atividade profissional subordinado e o artigo 89 para o exercício de atividade profissional independente. Um cidadão que tenha pedido, como a doutora Susana referiu, um visto de residência para trabalhar, entra em território nacional no uso desse visto e poderá, nos termos do artigo 88, número 1, ou 89, número 1, respectivamente, trabalho subordinado ou trabalho independente, e apresentar a autorização de solicitar, aliás, a autorização de residência para o exercício dessa atividade profissional. No entanto, estes 2 artigos, vou-me focar no artigo 88, número 2, aplica-se às circunstâncias em que cidadãos entraram em território nacional legalmente, validamente, mas sem visto. Vou dar um exemplo prático. Um cidadão estrangeiro brasileiro, por exemplo, que entrou em território nacional, veio de férias, ficou cá, permaneceu no período de férias e deixou-se estar cá em território nacional. O tempo correu, gostou do país e decidiu ficar cá. Arranjou trabalho, os filhos foram para a escola, começou a fazer os descontos para a segurança social, situação fiscal, finanças, tudo em ordem, e pensa assim, e agora, como é que eu vou resolver regularizar a minha situação? Encontra-se numa situação irregular. Entrou em Portugal, vinha de férias e teria que ao fim de 3 meses regressar ao país de origem. Não veio com visto para esta finalidade. O artigo 88, número 2, permite que cidadãos nessas circunstâncias se regularizem ao abrigo deste regime, que inicialmente isto era um regime excepcional, digamos assim, mas que com o passar do tempo começou a ser adotado quase como um regime regra, porque tornou-se conhecido, as pessoas vinham para Portugal, já convencidas que depois poderiam usufruir deste regime, e podiam, certamente, logicamente, regularizar-se através desta via, sem ter entrado no nível de visto adequado e, a posteriori, usufruir deste mecanismo de regularização. Isto também veio colmatar aqui algumas situações, face também na sequência do fluxo migratório que aconteceu, com que Portugal se viu confrontado, permitiu também a inserção do mercado de trabalho, no mercado de trabalho e da regularização de pessoas que estavam irregulares, trabalhavam, descontavam, mas que se encontravam irregulares, e isto foi mesmo para fomentar a integração dos cidadãos estrangeiros em situação irregular. O processo é apresentado, como é que se apresenta esta manifestação de interesse ao abrigo do artigo 88? Qualquer cidadão que tenha entrado legalmente em Portugal, que esteja inscrito e com a situação regularizada perante a Segurança Social e tenha uma relação laboral comprovada. Isto no que diz respeito ao 88, número 2, e falando de trabalho profissional, atividade profissional subordinada. Os documentos necessários e requisitos essenciais para apresentar a manifestação de interesse: ter passaporte válido, logicamente, comprovativo de entrada regular em território nacional, posto de visto válido quando exigível, ou entrada em Portugal dentro do período de isenção de visto, comprovativos do meio de subsistência, registro criminal do país de origem, registro criminal do país em que reside há mais de um ano, quando não seja Portugal, autorização para consulta do registro criminal português, documento comprovativo que dispõe de alojamento, situação regularizada perante a Segurança Social, inscrição na administração fiscal e contrato de trabalho. Portanto, são condições essenciais, requisitos essenciais para que esta manifestação de interesse
possa ser apresentada junto do CEF para que o cidadão obtenha uma autorização de residência. O preço para apresentar esta manifestação de interesse é gratuito, o cidadão faz a apresentação no portal SAPA, que é o portal de Serviço de Atendimento Permanente do CEF. No site do CEF tem este mecanismo que os cidadãos estrangeiros podem submeter essa manifestação de interesse. Depois de analisar essa manifestação de interesse pelo CEF, o cidadão será contactado para proceder a uma marcação e uma deslocação a um posto local de atendimento. É igualmente possível consultar a situação, alterar os dados ou anular a manifestação de interesse já apresentada. Relativamente à circunstância portanto, a autorização de residência para o exercício de atividade profissional independente, terá que ou o cidadão apresentar neste mesmo portal SAPA um contrato de prestação de serviços para o exercício profissional liberal, ou então ter constituído uma sociedade nos termos da lei, declarando o início de atividades da administração fiscal e da segurança social. Portanto, no que diz respeito, então, ao artigo 88, julgo serem os pontos essenciais e mais importantes. Vou tentar agora acelerar um bocadinho. Vou passar agora para, que já são 6h30, relativamente à autorização de residência para a atividade de investimento, os chamados vistos gold. Este regime, como também tinha referido inicialmente, surgiu e entrou em vigor em 8 de outubro de 2012 e permite aos cidadãos nacionais de Estados terceiros obter uma autorização de residência com dispensa de visto de residência para entrar em território nacional. Esta circunstância dos beneficiários ARI têm a possibilidade de entrar em Portugal com dispensa de visto de residência, têm, no entanto, que entrar com visto de Schengen, podem residir e trabalhar em Portugal, tendo períodos de permanência muito pequenos, portanto, é uma circunstância, uma autorização de residência que permite que os cidadãos servem no fundo Portugal como uma espécie de plataforma, e os cidadãos podem circular livremente pelo espaço Schengen sem necessidade de visto e sem necessidade também de residir em Portugal, porque o período de permanência é mínimo, no primeiro ano 7 dias e no segundo e nos seguintes 14 dias. Circular, como já referi, no espaço Schengen sem necessidade de visto, beneficiar do reagrupamento familiar, que é fundamental, e possibilidade de, ao fim de 5 anos de residência, obter a nacionalidade portuguesa, por naturalização. Quem pode requerer? Todos os cidadãos de Estados terceiros que exerçam uma atividade de investimento, pessoalmente ou através de uma sociedade constituída em Portugal validamente. Existem várias formas através das quais se pode obter esta autorização de residência. As mais comuns, também como já referi, é através do investimento imobiliário, que deverá obedecer a certos critérios quantitativos, dependendo também da região onde se adquire o imóvel. O montante mínimo serão 500 mil euros, se falarmos no que diz respeito à aquisição de bens imóveis. Podia também agora escalpelizar se a aquisição de bens imóveis fosse em determinadas zonas do país com baixa densidade populacional, aqui o investimento já seria menor em 20%. Portanto, também outro mecanismo de investimento muito utilizado é a aquisição de bens imóveis cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana. Aqui o investimento é menor e ascende a 350 mil euros. Depois também existe a transferência de capitais, que não vou estar agora a escalpelizar, mas para obter esta autorização de residência é necessário fazer um investimento. Esse investimento tem que obedecer a determinados critérios, permite a quem adquire essa autorização permanecer, não necessitar de residir em Portugal, poder circular pelo espaço Schengen, a família usufruir de reagrupamento familiar, enfim, imensas vantagens. Portanto, o regime do ARI não é aplicável a cidadãos que são a nacional portuguesa, logicamente, e a cidadãos da União Europeia. Onde é que se requer
esta autorização de residência, portanto, é feito um registro no portal ARI. Há bocadinho falei nas autorizações de residência para trabalho subordinado, será no portal SAPA, aqui é no portal ARI. Entretanto, através do Decreto-Lei 14/2021, este regime vai mudar, só vai entrar em vigor em 2022, janeiro de 2022. Vão mudar uma série de circunstâncias que não vamos agora abordá-las, porque isso será muito extenso, mas essencialmente incidem sobre as questões dos investimentos e no que diz respeito essencialmente à vertente do investimento imobiliário. Portanto, relativamente à autorização, passando agora para a autorização de residência para reagrupamento familiar, quem pode pedir o reagrupamento familiar, portanto, está previsto no artigo 98, quem pode pedir o reagrupamento, usufruir, será o cônjuge, extensível também a parceiro de facto, filhos menores, incapazes, filhos maiores, ascendentes em linha reta e primeiro grau, tem que estar logicamente a cargo do casal ou dos cônjuges, e irmãos menores, sob tutela do residente, é imperativo esta questão. Como solicitar o reagrupamento familiar? Pode solicitar o reagrupamento familiar, deve ser apresentado junto da direção de uma delegação ou delegação do CEF, na sua área de residência, acompanhados dos documentos necessários, comprovar a relação familiar através de toda a documentação devidamente legalizada ou postilhada, tudo aquilo que também julgo não ser agora necessário escalpelizar esse ponto. No prazo de 3 meses, o CEF notifica por escrito a decisão ao requerente sobre o deferimento ou indeferimento do pedido de autorização de residência para reagrupamento familiar. Por fim, temos uma autorização de residência com dispensa de visto, que está contemplada no artigo 122 e 123 da Lei 23. Existem algumas circunstâncias que eu julgo que são... Este artigo é muito extenso, o 122, tem muitas situações que permitem que cidadãos que estejam em Portugal possam beneficiar desta autorização de residência com dispensa de visto. No entanto, eu vou-me focar apenas em 2 ou 3 e vou socorrer-me do artigo. Que considero que há linha, portanto, este artigo, peço desculpa, já podia ter aqui, não carecem de visto para obtenção da autorização de residência temporal os nacionais de Estados terceiros que, considero que a linha que vou referir é fundamental, os menores nascidos em território nacional, que aqui tenham permanecido e se encontrem a frequentar a educação pré-escolar, o ensino básico, secundário ou profissional. Podem solicitar uma autorização de residência com dispensa de visto. Depois, julgo que será, acho que é a linha... exatamente, a linha K, que tenham filhos, portanto, também podem usufruir deste pedido de autorização de residência com dispensa de visto, que tenham filhos, alguém que tenha filhos menores residentes em Portugal, sobre os quais exerçam efetivamente as responsabilidades parentais e a quem assegurem o sustento e a educação. Nestas circunstâncias, também se pode requerer uma autorização de residência com dispensa de visto. Portanto, foi uma abordagem rápida, sucinta, das autorizações de residência, que considerei mais prementes, mais importantes, algo rápida e sucinta, mas que espero que tenha sido interessante para conseguirem ficar com umas noções de como é que os pedidos e que tipo de autorizações de residência existem, como é que se processa. Espero que tenham gostado. Para terminar, deixo-vos aqui um poema do poeta angolano Moisés Tiago António, que eu acho muito interessante e que é um bocadinho também para refletir, porque julgo que estas temáticas, estes temas de imigração, dos estrangeiros, do asilo, dos refugiados, todas estas matérias devem ser analisadas com um olhar
mais sensível, com um olhar, se calhar, mais, com uma abrangência diferente. Portanto, deixo-vos com este poema, espero que gostem e que acho que retrata muito bem um bocadinho do que se passa com o que é ser imigrante. Pronto, leio apenas aqui um trecho que acho muito bonito. Com a minha mala na mão, vou percorrendo o mundo na conquista do meu destino. Eu sou um sonhador, sou imigrante, à busca da sobrevivência. Sou imigrante, à busca de um recomeço. Vou terminar com a minha mala na mão, trago nela a determinação e a força de um recomeço e, finalmente, chegar com ela ao meu destino. Espero que tenham gostado, que sirva também para refletir um bocadinho sobre estes temas. Entretanto, deixo aqui o nosso e-mail, caso surjam quaisquer dúvidas, alguns esclarecimentos, que nos colocamos inteiramente ao dispor. Muito agradeço e despeço-me. Muito obrigado, doutora Filipa. Eu informo todos os interessados que qualquer dúvida que tenham sobre a conferência ou outros assuntos ligados com a temática, tem no ecrã o e-mail da doutora Filipa. Fazia o favor, com o seguinte, qualquer dúvida que tenha surgido no desenrolar da conferência, efetivamente, e daí também agradeço à doutora Filipa, à doutora Susana e à doutora Michelle, que se disponibilizaram para prestar todos os esclarecimentos. Basta, através do e-mail, contatar com a doutora Filipa, com a doutora Susana e com a doutora Michelle. Eu queria agradecer à doutora Michelle, à doutora Susana e à doutora Filipa, em nome da Delegação de Guimarães da Ordem dos Advogados, por toda esta colaboração e pela conferência que efetivamente se dispuseram ao serviço desta delegação. Queria também agradecer ao Conselho Regional do Porto, que possibilitou, através de todos os meios disponíveis, para que fosse possível, efetivamente, esta conferência. Por fim, mais informo que o Conselho Regional do Porto disponibiliza em YouTube a conferência que foi hoje efetivamente administrada. Muito obrigado, renovo os meus agradecimentos à doutora Michelle, à doutora Susana e à doutora Filipa, e até uma próxima oportunidade para abordar efetivamente este tema, como disseram, é muito extenso. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada. Muito obrigado. Com licença.